Olá, pessoal. Nesse treinamento, nós vamos observar o fluxo de compras dentro do Faculogy. Então, a gente vai trabalhar basicamente com o módulo de compras e vamos observar, então, como que a gente faz, então, a compra de itens a partir de pedidos de venda que a gente já lançou dentro do sistema, como que a gente faz, então, a gestão dessas ordens de compra, como que eu posso eventualmente criar ordens de compra para itens de showroom, né? Itens que eu vou encomendar por conta, então, com o meu fornecedor, e também como que eu posso dar baixa, concluir, então, essas ordens de compra dentro do sistema, tá? Pessoal, para isso a gente vai utilizar basicamente o módulo de compras aqui dentro do sistema, na seção de pedidos de compra. Primeiramente, a gente vai observar a funcionalidade aqui dentro de compra de itens. Esse programa de compra de itens, pessoal, ele tem por objetivo, então, a gente realizar, então, a geração das ordens de compra em função das nossas vendas que foram firmadas no sistema. Então, aqui, a gente tem a partir do filtro por pedido de venda, então, que a gente pode selecionar o pedido para o qual a gente quer gerar as ordens de compra. A gente pode filtrar, então, por período de efetivação dessas vendas, ou ainda poderia estar buscando por cliente. Todos esses filtros são válidos aqui. Quando eu clicar em pesquisar, o sistema vai retornar as informações baseadas nesse filtro. Nesse caso, eu deixei apenas o filtro de data. Ele me trouxe aqui alguns resultados, né? Então, trouxe pelo menos 4 pedidos de venda aqui que foram firmados dentro desse período, dos quais eu ainda não lancei ordens de compra. Bem importante, aqui o sistema só vai trazer vendas dos quais eu ainda não lancei ordens de compra. Vocês vão reparar que 3 desses pedidos de venda aqui, eles estão protegidos à seleção e tem um alerta aqui no canto direito. Então, o que que ele está me dizendo? Ele tá me dizendo que essa venda aqui, ela não foi liberada pelo comercial, pelo financeiro, certo? Então, algumas lojas utilizam um processo de liberação manual das vendas, que é justamente para passar para essa venda passar então por uma análise lá do comercial ou lá do financeiro, para então definir se ela está liberada ou não. E, geralmente se avalia-se o pagamento da entrada, algo nesse sentido, né? Então, esses daqui que ainda não passaram por essa aprovação, eu não posso selecionar, então o sistema me informa isso, mas eu sei que ela está ali pendente. E eu tenho também essa daqui, a 29.402, da cliente Letícia. Essa venda, sim, ela já foi liberada, né? Então, eu posso selecioná-la. Eu vou clicar aqui e vou clicar em continuar, então, para fazer o fluxo de geração da compra a partir dela. Quando eu clicar em continuar, o que que o sistema vai me trazer? Ele vai me trazer quais pedidos de compra, então, ele encontrou que ele deve, então, realizar a geração. E ele encontrou 2 fornecedores distintos nessa ordem de compra, né? Então, aqui, quando a gente está trabalhando com um ambiente multimarcas, ou seja, que eu revendo produtos de vários fornecedores, isso é uma situação comum quando eu trabalho, então, com uma franquia, ou enfim, né, uma loja que respeita uma bandeira, né? Aí geralmente a gente tem somente um fornecedor. Então podem ter as duas situações. Nesse caso aqui, ó, quando eu clico então na flechinha para cada um dos fornecedores que ele encontrou, ele detalha quais são os itens. Então, aqui no caso, para o fornecedor Sol Design, ele encontrou a mesa lateral trio, e para o fornecedor Renan e Paulo Móveis, ele encontrou então a cadeira Veneza para a gente encomendar aqui a partir dessa venda que foi firmada para a cliente Letícia, certo? Claro, bem importante frisar, né? Aqueles produtos que foram vendidos à pronta entrega nunca vão ser trazidos aqui para cá. Então, pode ser que nessa venda para a cliente Letícia tenha sido vendida a mesa, a cadeira e outros produtos, mas aí outros itens provavelmente foram vendidos à pronta entrega, né? Então, os que precisam, necessitam de uma encomenda, são basicamente esses. Importante frisar também, né, que supondo que tenham 10, 15, 20, 30 itens encomendados, né, de diferentes fornecedores, o sistema sempre vai agrupar e vai trazer os itens atribuídos ao mesmo fornecedor no mesmo pedido, né? Então ele vai trazer sempre a listagem de itens para cada fornecedor que ele vai solicitar. E nesse caso aqui, que são 2 fornecedores, ele vai gerar 2 ordens distintas, um para Sol Design de móveis e outro para Renan e Paulo Móveis. Na parte inferior, pessoal, eu tenho 2 opções, então, para realizar esse fluxo aí e seguir com o processo. Eu tenho a opção de apenas gerar
e eu tenho a opção de gerar e enviar, certo? Então, no caso da opção de gerar, eu consigo criar os pedidos de compra, né, automaticamente, o sistema faz a criação, né, a partir desses dados, e antes de enviar para o fornecedor, eu vou ter a oportunidade de imprimir esses pedidos, né, de editar alguma informação se necessário, né, fazer algum ajuste, né? Se eu clicar em gerar e enviar, o sistema vai tentar automaticamente já enviar para o fornecedor. No caso, se eu tiver uma comunicação direta do Foco Lojas com a fábrica, né, que diz respeito então a esse fornecedor, ele vai mandar direto para o sistema do fornecedor, né? Isso é utilizado apenas para algumas fábricas, alguns fornecedores, importante frisar. Se eu não tiver uma comunicação direta, eu posso ter um e-mail atribuído a esse fornecedor. E aí, no caso, o sistema encaminharia então essa ordem de compra diretamente no e-mail cadastrado desse fornecedor, certo? Nesse nosso exemplo, pessoal, eu vou clicar na opção aqui de gerar apenas. E o sistema vai me retornar se ele conseguiu fazer as ordens de compra ou não. Nesse caso aqui, ele conseguiu criar o pedido 164 e 165, né? Então, cada um para o respectivo fornecedor. Então, quando eu clicar aqui em fechar, o que vai acontecer? Ele vai me devolver para a tela de compra de itens em função das vendas, né? Se eu pesquisar por esse período novamente, reparem, não traz mais a venda Letícia. Por quê? Porque não há mais pendência de compra baseado naquela venda da Letícia, né? As compras já foram geradas lá nos pedidos, certo? Então, como é que a gente vai proceder então com esses pedidos agora? Eu vou vir aqui dentro do menuzinho de compras, na seção de pedidos de compra, e eu vou clicar aqui no programa de pedido de compra. Aqui dentro, o sistema vai exibir todos os pedidos de compra que eu tiver aqui lançado, certo? E claro, a gente pode pesquisar a partir de algumas informações. Eu poderia filtrar pelo nome do cliente, eu poderia filtrar pelo número da venda, certo? Então, por exemplo, vou vir aqui e vou pesquisar por Letícia. Ó, então ele vai trazer todas as ordens de compra que tiverem relacionadas a esse cliente final, Letícia. Poderia buscar também pelo número da venda, né, original, né? Então, 29.402, por exemplo, ele também mostraria todos os pedidos relacionados a esse pedido de venda, tá? Reparem ainda que dentro da tela de pedidos de compra, eu tenho a opção da lupinha, como em várias outras telas, onde eu posso aplicar filtros mais avançados com relação a esses pedidos que eu quero localizar. Então, aqui eu posso buscar por ordem de compra, por data de emissão, por data de envio desses pedidos, pela situação deles. Então, tem, de fato, vários filtros que vocês poderiam estar utilizando, tá? Eu vou abrir inicialmente o pedido de compra 164, que é do fornecedor Renan e Paulo, que está associado à venda da Letícia aqui, para que vocês possam visualizar. Para abrir ele, basta clicar no número do pedido de compra e aí o sistema me direciona então para a tela do pedido. Vocês vão reparar que dentro da tela do pedido a gente tem uma série de abinhas aqui na parte superior que vocês conseguem então utilizar para conferir informações ou mesmo ajustar informações desde que o pedido de compra esteja nesse status aqui embaixo, ó, situação em digitação. Então, o que isso significa? Significa que eu ainda estou digitando esse pedido, portanto, eu ainda estou ajustando, né? Então, eu posso, então, realizar intervenções, modificar algumas das informações que estão aqui listadas, tá? Na aba inicial, claro, o sistema vai exibir dados mais gerais em relação a esse pedido, né? Então, todas as informações relacionadas à venda, ao fornecedor, aos valores totais de compra para esse pedido. Logo aqui na direita, a gente tem uma aba de descontos e acréscimos. Então, se eu tiver negociado algum desconto ou algum acréscimo com o meu fornecedor com relação a essa ordem de compra, eu poderia estar lançando por aqui, certo? Então, eu poderia clicar aqui no mais e definir qual que é esse desconto, qual que é esse acréscimo, ou em percentual ou diretamente em valor. Então, isso é bacana. Tenho aqui na abinha de itens a oportunidade, então, de visualizar quais itens ele trouxe aqui na encomenda. Posso clicar aqui no item, né? E eu tenho acesso a informações mais específicas, posso complementar algum tipo de observação, certo? E, eventualmente, até poderia incluir um novo item aqui, se necessário. Claro, isso aqui são situações que vão fugir à regra, né? Então, é importante sempre avaliar essa questão, né? E tenho aqui um espaço também para complementar com observações. Então, poderia clicar aqui em editar, na coluninha de observações,
e poderia informar observações do pedido de compra, do cliente ou mesmo do estabelecimento, que vão ser exibidos em campos distintos lá dentro da impressão da minha ordem de compra, tá? Temos uma abinha de histórico aqui, basicamente o sistema registra alguns logs de algumas comunicações em relação a pedido de compra, então isso aqui só vai ser utilizado se a gente tem integração com o sistema do fornecedor, né? E aqui uma aba muito importante, que é a aba de dados financeiros, tá, pessoal? Então, aqui na aba de dados financeiros, nós temos a oportunidade, lembro que é opcional, tá? De lançar o contas a pagar em função desse pedido de compra, certo? Então, alguns lojistas, no momento em que encomendam os produtos com o fornecedor, certo? Já começam, então, a pagar esses produtos para o fornecedor, já fazem a negociação, então, desse pagamento. Então, vocês poderiam vir aqui, clicar em editar e informar, então, qual a negociação que foi feita com relação ao pagamento desse fornecedor, desse valor desse pedido, certo? Ah, eu preciso gerar o financeiro nesse momento aqui? Não. Se eu começo a pagar, por exemplo, a partir do recebimento da nota fiscal de entrada, não preciso me preocupar com essa aba financeira aqui no pedido, porque eu não vou trabalhar com o financeiro sendo gerado pelo pedido. Vou, então, gerar o financeiro pela entrada da nota. Então, vai depender, a utilização desse processo vai depender do fluxo que vocês vão utilizar com relação ao pagamento dos fornecedores. Se será pelo pedido de compra, né? Ou seja, mandei o pedido já, firmo, né? De como que eu vou fazer o pagamento e já começo a controlar esse pagamento dentro do meu sistema, ou não, só vou lançar então esses pagamentos e começar a fazer esses pagamentos a partir do recebimento da nota. Então, uma opção aí de cada lojista. E tem ainda uma última abinha, que é uma abinha de anexos, onde vocês poderiam estar anexando algum tipo de documento que seja pertinente a essa ordem de compra, tá? Voltando aqui para a aba principal de pedido de compra, pessoal, uma questão importante, tá? Deixa eu só abrir aqui, ó. Perfeito. Então, dentro da aba do pedido de compra, vocês têm uma opção chamada imprimir aqui na parte inferior. Então, aqui vocês podem chamar, então, a impressão do pedido de compra para poder visualizar os dados dele, né? Antes mesmo de estar aprovando, né, de estar seguindo com o fluxo de compra. Então, aqui vai ter os dados do comprador, do fornecedor atribuído, dados do pedido, detalhamento dos itens. Aqui pode ter um texto padrão que vocês queiram trabalhar, né? Então, isso aqui é bem interessante. Lembrando, claro, que esse layout, dependendo do pacote que vocês possuem do Faculagem, ele pode ser, então, personalizado, claro, né? Então, a gente tem aqui a possibilidade de imprimir, então, essa ordem de compra, conferir a partir dessa impressão se está tudo certo. Ah, estando tudo ok, né? O que eu tenho como próximo passo? A conclusão da digitação dessa ordem de compra, né? Então, clico aqui em concluir digitação. Pronto. Olha o que acontece. A situação do meu pedido de compra passa a ser aprovado, né? Então, eu tenho aqui a situação aprovado dentro do meu pedido de compra, certo? E aí, reparem qual que é o próximo passo, enviar. Então, aqui eu poderia estar disparando o envio da ordem de compra diretamente para o fornecedor. Claro, né, pessoal, esse envio diretamente para o fornecedor vai depender se a gente tem a comunicação direta com a fábrica, né? Ou se a gente deseja enviar para o e-mail da fábrica, né? Se a gente tem o e-mail deles configurado lá no cadastro dentro de compras fornecedores. Então, vamos consultar aqui, vamos verificar. Recebe pedido por e-mail, está aqui o e-mail do meu fornecedor, certo? Então, significa que se eu clicar em enviar, o sistema mesmo vai estar mandando direto, tá? Ah, eu quero editar o texto, né, que vai ser exibido junto com aquela ordem de compra no e-mail, quero eu enviar essa ordem de compra para o meu fornecedor. Como é que eu posso fazer? Bom, aí o que você pode fazer? Clicar aqui em imprimir, né? Selecionar o layout aqui, né? Salvar, então, essa ordem de compra, por exemplo, imprimir ela através de um PDF, por exemplo, né? E aí você mesmo pode anexar no e-mail e encaminhar diretamente para o fornecedor com o texto que você deseja que vá junto com essa ordem de compra e anexo, tá? Então, isso também é um procedimento possível e bastante utilizado, tá? Ah, mandei diretamente para o fornecedor nesse modo. Como é que eu faço para indicar para o sistema aqui que, ao invés da situação aprovada,
esse pedido agora já foi enviado para o fornecedor. Bom, para a gente atualizar os status desse processo, tá, pessoal? A gente vai utilizar a opção chamada alterar dados aqui na parte inferior do pedido, certo? Então, aqui eu vou mudar o status de aprovado para enviado, ok? E aí eu poderia, em outros momentos, estar indicando, então, por exemplo, que o fornecedor liberou, né, que foi liberado esse pedido pelo fornecedor, ou seja, ele processou lá internamente, já me confirmou que está tudo certo, né? E aqui eu tenho vários status que eu poderia estar atualizando, certo? De acordo com o andamento desse pedido de compra. Outro detalhe é que aqui na operação de alterar dados eu também posso alimentar e ajustar uma previsão de recebimento com relação a essa ordem de compra. Então, eu poderia vir aqui e estar editando, então, essa data, certo? Então, isso é bem bacana, bem interessante também. Vem aqui, salvo as alterações e o status do pedido de compra é atualizado para a situação de enviado. Então, um processo bem simples, bem tranquilo, não tem muita dificuldade, é de fato bastante intuitivo. Se eu clico aqui em voltar, o que o sistema vai me mostrar, né? Eu vou limpar os filtros aqui e vou buscar por todos os pedidos relacionados à cliente Letícia, tá? Então, o que ele está me mostrando? Que o 164 para o fornecedor Renan e Paulo foi enviado já, certo? Então, já foi aprovado internamente, eu já revisei aqui e já indiquei que eu fiz o envio para o fornecedor. Agora, o 165, né, que é para o outro fornecedor, só o design de móveis estufados, esse ainda não. Esse ele ainda está em digitação. Então, precisaria fazer o mesmo fluxo, vir aqui, né, nesse cara, concluir a digitação dele, ou clicar aqui em enviar e mandar diretamente para o e-mail dele, caso o e-mail esteja cadastrado aqui, ou clicar aqui em alterar dados e indicar que eu fiz o envio, né? Nesse caso aqui, eu vou clicar em enviar só para mostrar para vocês. Então, o sistema vai realizar a tentativa do e-mail. Pronto, ó, nesse caso aqui ele obteve sucesso. Ó, então, foi enviado o e-mail do pedido de compra 165 ao fornecedor em questão. Mais uma vez, esse e-mail é o que está cadastrado lá no cadastro do fornecedor. Portanto, automaticamente, aqui, ó, a situação foi atualizada para enviado, certo? Então, isso é um fluxo bastante interessante que pode ser utilizado aqui dentro do Foco Lojas, tá? Então, bem bacana aí. Então, esses pedidos dessa venda já estão encaminhados, está tudo certo. Tá? O que vai acontecer, né? Quando a gente receber essas mercadorias através da nossa nota fiscal de entrada, o que a gente vai precisar fazer após e somente após o lançamento da nota fiscal de entrada? A gente vai vir aqui dentro do menuzinho de compras e a gente vai aqui na seção de pedidos de compra em atendimento, certo? Então, aqui dentro de atendimento, o que eu vou fazer? Eu vou buscar essas ordens de compra da cliente Letícia, posso pesquisar pelo número do pedido de compra, pelo número da venda ou pelo nome do cliente, novamente, né? Vou pesquisar aqui, no caso, por Letícia, ó. Então, tá aqui, 164 e 165. Então, eles estão em status de enviado. Então, vamos supor, então, que eu recebi a nota do fornecedor Renan e Paulo, certo? O que eu vou fazer? Dei a entrada da nota, vou vir aqui na tela de atendimento, vou clicar aqui no pedido de compra 164, e aí vocês vão reparar que o sistema vai me trazer todos os dados dessa ordem de compra, com os produtos que eu solicitei, tudo certinho, né? Reparem qual que é a situação do atendimento. Não atendido, ou seja, ainda não recebi os produtos. O sistema ainda não sabe que eu recebi os produtos. E aí eu tenho duas opções para indicar que eu recebi os produtos. Eu posso atender manualmente, ou seja, recebi os produtos, mas por algum motivo não foi possível dar a entrada da nota, né? Ou ela ainda não foi realizada, ou eu posso já atender esse pedido de compra em função da nota fiscal que eu acabei de receber. Então, poderia clicar aqui em atender por nota fiscal, e aí eu vou buscar a nota fiscal daquele fornecedor. Vou clicar aqui na lupinha e vou fazer a seleção dessa nota. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma nota fiscal lançada para esse fornecedor, então ele não conseguiu trazer, mas ele traria então todas as notas que a gente tem lançadas para esse fornecedor. Eu selecionaria essa nota e aí eu faria então a busca dos itens da nota. O que o sistema vai fazer? Vai comparar quais produtos eu recebi na nota com quais produtos que eu tenho nessa ordem de compra e vai bater um com o outro para entender então quanto dessa ordem de compra eu já recebi, certo? E aí bastaria eu clicar aqui em atender.
como eu ainda não lancei a nota fiscal de entrada aqui, né, para fins de teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em atender manual. E aí eu vou dizer que eu quero atender totalmente. Poderia estar atendendo parcial, poderia ter recebido parte somente desses produtos, claro, né? Então o sistema habilita para que tu possas preencher, né? Mas aqui eu vou dizer que eu recebi então totalmente. Pronto. Situação do atendimento passou então, situação do pedido de compra passou então a ser atendido. Portanto, o sistema sabe então a partir disso que aquela ordem de compra foi finalizada. Portanto, não há mais nada pendente com relação a essa ordem de compra. Eu encomendei os produtos e já recebi os produtos, ou manualmente, ou a partir de uma nota fiscal de entrada, certo? Então, todo o processo de logística vai ser atualizada em função desse atendimento, ok? Pessoal, um detalhe importante, né? Posso gerar pedidos de compra que não têm relação. Ah, reparem, né? Pedido de compra 164 já está aqui atualizado, o status de atendido, né? Então, bem bacana aí. Posso realizar ordens de compra sem ter necessariamente uma venda? Pode. Como é que faz isso? Bem simples. Dentro do menuzinho compras, na seção de pedidos de compra, aqui no programa de pedido de compra. Então, aqui dentro, a gente vai acessar o pedido de compra e eu tenho um botãozinho mais. Então, eu vou clicar aqui no mais e aí eu vou informar todos os dados com relação a essa ordem de compra. Então, por exemplo, se eu quero comprar um produto para o nosso showroom aqui, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar, então, quem que é o fornecedor? Então, vou selecionar o fornecedor desse produto. Quem que é o cliente? A loja, certo? Quem que é o cliente final? Então, posso preencher a própria loja, certo? Claro, né? Estou simulando uma situação de compra manual, né, para a própria loja, né, para showroom, mas eventualmente pode ser que vocês precisam criar uma ordem de compra manual para algum outro tipo de fim, né? Então, claro, vão ter que selecionar essa questão do fornecedor, do cliente, cliente final, né? Então, tenho que alimentar uma previsão para o recebimento desses produtos. Eu vou colocar aqui uma previsão inicial. Opa, perfeito. E vou clicar aqui embaixo em inserir. Quando eu clicar em inserir, olhem só que bacana, o sistema criou um novo sequencial de pedido de compra, porém aqui eu ainda não tenho nenhum item, né? Não tem onde o sistema buscar a informação, né? Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui na seção dos itens e vou clicar aqui no maisinho para incluir os itens dessa ordem de compra manualmente. E aqui eu faria como se estivesse incluindo um produto numa venda, por exemplo, tá? Então um processo bem tranquilo, bem convencional, né? E todo o fluxo após isso é semelhante ao que a gente fez anteriormente. Eu vou concluir a digitação desse pedido, posso imprimir esse pedido, posso enviar diretamente ao fornecedor, ou posso imprimir e enviar manualmente. Então, todo o fluxo é virtualmente idêntico, né, com exceção de que, claro, eu preciso preencher as informações dos itens manualmente, já que eu não estou gerando essa ordem de compra em função de uma venda, certo? Então, o processo de compras é basicamente esse, bastante simples, bastante intuitivo. Obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.